Graça e paz a todos. É com muito prazer que eu trago compartilhar com vocês sobre um assunto não muito conhecido na palavra. Esse assunto, que eu vou chamar de peculiaridades da salvação tripartida, eu quero começar dando uma breve explicação. Por que eu tomo a liberdade de chamar de salvação tripartida? Porque o homem é tripartido, o homem é feito de corpo, alma e espírito. E essa salvação, ela não acontece tudo ao mesmo tempo. No passado, quando a gente creu, o nosso espírito que era mortificado, ele foi vivificado por meio do sangue de Cristo. Então, esse nosso espírito passou a ser a casa do Eterno, que é Espírito. Então, Deus passou a habitar no nosso espírito. Isso foi no passado, quando a gente creu. Isso é a salvação do espírito. A salvação do corpo não é no passado, ela é no futuro. Porque na palavra fala que um dia nós seremos glorificados. O nosso corpo vai ser transformado e nós vamos receber um novo corpo. E essa salvação é no futuro. Quando ouvirmos o toque da trombeta, seremos transformados. E a salvação que é nem no passado e nem no futuro é a salvação atual que está acontecendo agora, a salvação da alma. A nossa alma está sendo salva agora. A partir do momento que nós amadurecemos e crescemos e permitimos de Deus crescer em nosso interior, isso é a salvação da nossa alma, que está acontecendo agora. E para começar a falar sobre essas peculiaridades da nossa salvação tripartida, e falar então sobre a disciplina dos filhos e a recompensa dos vencedores, a gente precisa entender 4 coisas básicas e iniciais. A primeira delas é a diferença entre o crente genuíno, o cristão genuíno, e o falso cristão. O cristão genuíno é aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e se arrependeu dos seus pecados, recebendo então essa salvação inicial, a salvação do Espírito. E o falso cristão é aquele cristão nominacional. Ele não tem nenhum compromisso a não ser em estar pertencendo a algum tipo de religião ou denominação e achando que isso é suficiente para a sua salvação. E não é. A terceira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre reino e vida eterna. Muitos confundem participar do reino como ir para o céu e com vida eterna. Na verdade, o reino é só uma dispensação de 1000 anos. E a vida eterna é na dispensação futura, que não é um período, é para sempre. Então a gente não pode confundir participação no reino com participação na vida eterna, ou não participação no reino com não ir para o céu, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E a última coisa que nós devemos entender é sobre a perda de salvação e a participação no reino milenar. Como eu disse, é impossível o crente perder sua salvação. O que o crente pode perder é o desfrute do reino milenar, que a gente chama de desfrute da alma. Porque aqueles que quiserem salvar a sua alma devem perder a vida da alma por amor a Cristo. É o negar a si mesmo. Se alguns filhos não amadurecerem voluntariamente nesta era, a era da igreja, a era da graça, como assim é chamado atualmente, eles serão forçosamente amadurecidos na era vindoura, durante o milênio. Em Hebreus 12:5 ainda diz assim: "E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos.
Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Está lá em Hebreus 12, 5 e 6. Aqui vemos claramente que o motivo da disciplina que o Senhor aplica a nós, seja agora ou na hora vindoura, é pelo amor de Deus, é por causa do amor que Ele tem por nós. Aqueles que não recebem disciplina do Pai é porque não são filhos. Veja bem, que direito nós temos de corrigir o filho do vizinho? Nós não temos esse direito. A única coisa que nós nos preocupamos é com a disciplina dos nossos filhos. Então, quando a gente é disciplinado por Deus, isso é uma prova que nós somos filhos de Deus. Quantas vezes Deus disciplinou o povo de Israel com vários cativeiros, egípcio, babilônico, quando o povo precisava de uma disciplina, porque Deus ama. Então o seu propósito, na verdade, é ter a sua santidade expressa em nós, manifestada em nós. E para isso, a nossa vida da alma, o nosso ego, ele deve morrer. Importa que eu diminua e que ele cresça. Então a salvação da nossa alma é essa expressão do Deus vivo que está sendo dispensado a nós hoje. Esse é o propósito de Deus. Se um cristão, ele dá vazão às suas concupiscências, ele tem vícios, ele comete pecados, ele cai em perversão e não expressa a santidade de Deus, Deus vai estender a sua mão sim. Como eu disse, por meio do ambiente, por meio da sua família, por meio da sua saúde, seus planos futuros, Porque o propósito de Deus nessas coisas que sobrevêm a nós, filhos, que várias vezes somos disciplinados, graças a Deus, não é para nos punir, mas é para que nós possamos fazer parte da santidade de Deus, pela disciplina. Outra coisa, nenhuma passagem da Bíblia mostra o caso de uma pessoa que tenha sido mudada pela morte. Veja bem, se a morte pudesse mudar-nos em alguma coisa, até os ímpios também seriam mudados. Mas a morte, ela não muda nada. Então, assim, não tem como nós estarmos hoje não cumprindo o propósito de Deus, que é expressar a santidade dele, e depois surgirmos lá na Nova Jerusalém, todo mundo santo, todo mundo bonito, Como é que aconteceu isso? Aonde foi que aconteceu essa mudança? Não foi pela morte, certamente. Então, se as coisas hoje não são tão perfeitas, quando que vai ocorrer essa mudança? Porque deve haver um longo caminho rumo a essa mudança. Hoje, essa mudança é voluntária, é só negar a si mesmo, correr atrás da morte do ego. Mas na eternidade, quando a gente estiver com Deus e o Cordeiro na Nova Jerusalém, nós vamos estar na luz porque Ele está na luz. Como que a gente vai se tornar esses tais na luz? A Bíblia nos mostra claramente que na era vindoura, no milênio, terá uma disciplina que certamente vai nos podar e nos purificar. Lucas 12, 45 a 48 diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe separar Lauá, e dará sua parte com os infiéis. Aquele servo que conheceu ainda a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez segundo a sua vontade, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não conheceu a vontade, mas fez coisas dignas de açoite, receberá poucos açoites. A todo aquele a quem é muito dado, a muito será exigido. E aquele a quem pouco foi confiado, pouco lhe pedirão. Então, se infelizmente uma pessoa recebe o Senhor no seu espírito, se converte, e ela se torna um mau servo, ela acha que já está salva e tudo bem, qual vai ser o seu fim? O versículo 46 diz isso muito bem claro: virá o Senhor daquele servo em dia e em hora que não espera,
e tirar-o-á do meio e designará a sua parte com os incrédulos. E este castigo vai ser nesta era ou na era vindoura? Aqui está dizendo que é uma hora e um dia que ele não sabe. A hora e o dia que ele não sabe deve referir-se ao tempo da volta do Senhor, porque ninguém sabe quando o Senhor voltará. Sabemos que está próximo, mas isso é algo do futuro. Eu me responsabilizo pelo que a palavra diz, não pelo que ela deveria dizer. Hoje alguns podem perguntar, até duvidar, né? Por que os cristãos precisam ser castigados, disciplinados no futuro? Olha, eu não sei. Eu só sei que essa é a palavra do Senhor. Quando a gente lê Colossenses 3, 23 e 25, diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa. Então, isso nos mostra claramente que um cristão vai receber uma recompensa no julgamento de Cristo. Aonde vai acontecer esse julgamento? Na parousia. A parousia vai ser um tribunal estabelecido na altura das nuvens, quando nós formos arrebatados até lá. Lá vai estar acontecendo o tribunal de Cristo, o tribunal dos filhos, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Nós seremos julgados primeiro, os ímpios serão julgados depois, no fim do milênio, quando houver o trono branco, o juízo final. Mas como o julgamento começa pela casa, nós, os cristãos, seremos os primeiros a ser julgados. E veja bem, em 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Hoje, irmãos, a era é da graça. E a próxima era vai ser a era do reino. Ele vai vir reinar por 1000 anos. O reino é o tempo dessa disciplina futura. Enquanto uns crentes estarão no reino como co-reis, reinando junto com Cristo, outros estarão participando da disciplina das trevas exteriores. E isso vai durar 1000 anos. A gente pode ver isso muito claramente em Mateus 22, em Mateus 25. As 10 virgens, 5 entram para o reino, para as bodas, para a festa do casamento, e 5 ficam para fora. As 10 tinham luz nas lâmpadas, óleo nas lâmpadas. A lâmpada é o espírito do homem, segundo Provérbios 20 e 27. Mas só 5 delas tinham óleo além da lâmpada na vasilha, e a vasilha é a alma. Então nós devemos estar cumprindo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Se dispensar ao ser humano, nós nos enchermos de Deus, porque somos apenas vasos. Nós não somos instrumentos de Deus, nós somos vasos. E como os vasos, nós temos que permanecer aberto para que sejamos cheios desse Deus, de Jesus Cristo. E esse óleo, ao derramar nesse vaso, ele sature as outras partes do nosso ser, se derrame do nosso espírito para a nossa alma. Isso é ter as vasilhas também cheias de óleo. E qual é a diferença do reino e do novo céu, da nova terra? A Bíblia faz uma distinção bastante marcante entre ambos, né? Lá em Apocalipse 20, de 4 a 6, diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. E vi também tanto quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. A participação do reino, ela é por meio do negar o eu, né? E isso nos prova então que o reino milenar ele não é dado como um dom gratuito, mas é obtido por meio de boas obras diante de Deus. E essas boas obras é que vai nos permitir que a gente expresse a santidade de Cristo. E para a gente expressar essa santidade, nós temos que morrer. A morte do ego é o caminho. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
E a santidade não é uma obra nossa. A obra nossa só consiste em morrer. É como está escrito em Gálatas 2:20. Vivo, não mais eu, é Cristo que vive em mim. Amém, irmãos.